Tudo certo, pessoal? Tudo bem com vocês? Professora Lara, muito obrigada por estar aqui com a gente para falar um pouquinho sobre engenharia química. Não só química, mas também mais tarde vamos falar sobre engenharia de alimentos. Tá ótimo. E a Luísa, a gente que agradece pela disponibilidade. E aí a gente tem também a Luísa. A Luísa, que também é aluna de engenharia, 10º semestre, guerreira, tá quase se formando. Falta um pouquinho. Tá com o pezinho ali, né, Luísa? Isso, fala mais um pouquinho. Então tá bom. Mas vamos lá então, gente. Vamos falar então sobre engenharia química. A gente já conversou um pouquinho com o pessoal de agronômica, né? E a ideia é que a gente bater um papo sobre essa engenharia para desmistificar um pouco ela para quem está ali nesse processo de decisão de vir, né, para a faculdade e não sabe se engenharia química é o caminho, é isso mesmo que ele quer. Gosto muito de química na escola, mas será que é isso? A hora que eu vou chegar na faculdade, é isso? Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso aqui agora. Então, já para começar falando sobre o que é o curso, professora, o aluno que vem para engenharia química, o que é essa engenharia? O que ele vai encontrar aqui? Bom, né, quando a gente fala de engenharia química, a engenharia química é uma das engenharias mais antigas, né? E a gente chama, inclusive, né, de engenharia base, porque a partir dela, várias outras engenharias se foram criadas, né, inclusive a engenharia de alimentos, engenharia de bioprocessos, materiais, né, e muitos desses cursos vieram, né, da engenharia industrial, que surgiu a engenharia química, e depois essas engenharias mais específicas, né. Mas falando de engenharia química no geral, o engenheiro químico, ele é responsável por processos de transformação, né, no qual acontece entre moléculas, né? Então, podem ser processos diversos mesmo. Desde a indústria de alimentos, cimento, papel, petroquímica e assim por diante, né? A gente teve muita notoriedade, mais ou menos aí do século XIX, quando teve a Revolução Industrial, né? Começou a existir um monte de indústria, só que ninguém era muito engenheiro ainda, né? Produzia-se com engenhocas, não com engenharia propriamente dita, né? Com organização dos processos produtivos. Só que existiam tantas fábricas que, por exemplo, a cidade de Londres começou a ficar cinza, né? De tanta fuligem, etc. Porque naquela época era basicamente, né, máquina a vapor, a queima de combustível, né? Fóssil, no caso, né? Carvão e etc. Ou né, carvão, mineral e etc. Aí o que aconteceu, né? Aconteceu uma necessidade de ter otimização dos processos, ou seja, né, reduzir o impacto ambiental, começou a ter concorrência, então uma empresa precisava, né, produzir um produto que fosse necessário ao mercado consumidor, mas também com um custo menor. Então, a engenharia química surgiu nesse contexto, tal qual a gente conhece hoje. Então, o engenheiro químico, ele é responsável pelo processo de transformação, seja por criar o processo, por projetar os equipamentos, por controlar a operação, por fiscalizar a operação, para gerar leis, né, e regras que essa indústria tem que obedecer, até mesmo para entender quais os produtos que a vida das pessoas exigem sob o ponto de vista das moléculas. Que legal, eu não sabia que a engenharia química era uma das mais antigas, né, digamos assim, talvez uma das mais tradicionais, né? A gente sempre fala de engenharia, logo vem civil na cabeça, vem engenharia elétrica, você fala, nossa. Mas faz parte, né? Civil, mecânica. Exato. E química. E química, exato. Você pensa nessas três primeiras, mas a gente não fala muito da química, né? Às vezes a gente não sabe que ela é uma das mais tradicionais e muito legal. E você falou, né, da parte da Revolução Industrial, vou deixar até uma dica aqui, porque eu gosto muito de relacionar as coisas. Tem um episódio da série The Crown que fala um pouco da vida da rainha. Sim, e que eles sim, exatamente. E que retrata muito esse episódio que aconteceu lá na Inglaterra, né, de quando eles tiveram tudo cinza por conta, né, de tanto dessa produção gigantesca. Eles estavam passando pela Revolução, né, Industrial aí. Exatamente. E aí,
Que a gente, é muito legal, né? Muito massa. Que a gente chama de Alkali Act, né? Porque a Alkali vem de cinzas mesmo, né? E o Alkali Act foi a primeira legislação ambiental. É muito massa e é muito doido como as coisas se encaixam, né? A gente estava assistindo The Crown e a gente lembrou do negócio que aconteceu e aí já vem engenharia química. Eu adoro quando isso acontece, gente. Então, muito legal saber um pouquinho sobre o curso, como ele nasceu, né? Nem sempre a gente consegue entender de onde surgiu essa necessidade. E a pessoa, quando ela entra para fazer engenharia química, o que ela aprende, professora? O que tem na grade de engenharia química que o aluno vai passar, né, por ela, pelos temas? Quando eu falei para vocês que são processos de transformações que regem, né, o core assim, da engenharia química, a gente tem que levar em consideração algumas bases para o conhecimento, né, que é claro que é uma base de química boa, né, no geral, uma visão geral sobre como os processos inorgânicos e orgânicos acontecem, é muito importante para o curso, só que tão importante quanto, né, tudo isso, microscopicamente entender como as coisas acontecem, e eu digo que no contexto de hoje, até mais importante que isso, né, no contexto da engenharia química, né, ter uma capacidade matemática muito grande, porque, assim, na maioria das vezes, o engenheiro químico, ele é responsável por tornar um processo químico microscópico conhecido num processo grandão. E, para isso, a gente precisa de escalabilidade, né? E essa escalabilidade, ela é traduzida por números. A gente consegue transformar os processos, né, microscópicos em números, e esses números traduzem o que a gente quer, né? E aí a gente também tem que transportar, né, o que acontece, essas transformações, para os números financeiros. Ou seja, né, nenhum processo ele é feito se não houver viabilidade. Então, a gente tem que andar sempre com a viabilidade financeira e ainda com a legalidade, né? Não adianta nada eu ter um produto super viável, mas que com uma multa, uma autuação aí de um órgão ambiental, eu fecho o estabelecimento e coloco todo mundo na cadeia, né? Então, assim, esse viés matemático é muito importante. É muito importante também, né, uma noção física, né, dos fenômenos naturais. E, principalmente hoje, a gente está num contexto em que a química não é só laboratório, muito menos laboratório hoje em dia. Hoje em dia, a gente tem simulador que simula todas as interações das moléculas e podem ser, né, trazidos para o contexto matemático. As moléculas hoje são números para a gente, né, que tem diversos comportamentos que a gente calcula e simula no ambiente computacional. Então, é uma ciência que tem a matemática, a física, a química e a computação muito, muito aliada, assim. Muito forte, né? É muito massa porque é o que a gente fala, a gente já falou das outras engenharias, né? Olha, eu vou entrar para engenharia química, já vou chegar no laboratório montando uns negócios que vai explodir, vai sair uma bolha aqui, tal, colorido, Harry Potter, vou fazer as poções e tal. Mas você também vai aprender muita coisa assim também, mas tem que ter esse embasamento porque tudo se converge, né? Então precisa entender dos números, entender dos princípios, para daí a gente partir para a prática, que é uma parte, eu diria que muito massa. Na química deve ser mais massa ainda, porque você estuda aquele negocinho ali, aquelas moléculas e tal, aí na prática você vai ver como que elas funcionam, né? Tudo aquilo que você for fazendo, como que elas funcionam. E para a gente já falar de prática, porque eu acredito que esse curso também seja muito hands-on, a gente vai falar de projetos. Na Facens, a gente sabe que, assim, é hands-on. Você entrou, passou da portaria, já tem um hands-on ali para você fazer. E aí, eu queria saber da Natália. Natália, o que você já participou, né, de projeto dentro da Facens relacionado com a engenharia química? O que você já pôde experimentar aí dentro, na prática? Na verdade, eu já tive foto desde meu primeiro semestre. Eu morei com Facens, porque logo que eu comecei, eu fui fazer vestibular, me falaram, olha, a gente tem o MES0, que é uma iniciação à base de matemática para você entrar. Eu falei, gente, não tem coisa. Já começa acontecendo, né? E até foi legal que, assim, um pouco antes de eu entrar na Facens, eu fui lá conhecer, e até quem me apresentou na época foi coordenadora, eu falei, gente, eu quero estudar na Facens, porque
A coordenadora me apresentou todas as opções práticas que eu tinha, e aí, no primeiro mês eu descobri que não, realmente tem prática. No primeiro semestre, eu participei do Smart Campus Facen, na parte de gestão de projetos, também tive um curso pessoal do Centro de Empreendedorismo. Dali, para o segundo semestre, tive a oportunidade de estar com o pessoal da ICEM, um grupo que é o Engenhando para o Bem, né, são atitudes de engenharia, que visam melhorar alguma questão social, e a gente fez um desenvolvimento de sabão ecológico, de uma empresa que reveste tudo isso para ajudar algumas causas com crianças e tudo. Então, tipo assim, era no laboratório, alunos desenvolvendo com o auxílio da professora e ainda para ajudar uma terceira pessoa ali, sabe? Então, foi super interessante. Falou que a FACEN tem muitos centros de inovação, né? Então, se você tem vontade de fazer as coisas na prática, você consegue ir abraçando todas as oportunidades. Na sequência disso, no segundo ano, eu entrei para trabalhar no laboratório da FACEN. Então, eu falei assim, não era mais só aluna, mas aí eu estava ali nos bastidores. E aí participei de muitos eventos com FACENs, feiras, fora os eventos tradicionais que a gente tem na faculdade, né? De Tecnofacens, as competições. Agora eu estava de um outro lado que também via a preparação desses eventos e tudo. E falou que a todo momento é prático. Se você quiser fazer algo no FACEN, você tem espaço. No próprio laboratório, percebi uma necessidade que tinha. Tive a oportunidade de fazer uma iniciação científica, foi um plano de gerenciamento de resíduos para a faculdade. E depois de tudo isso, você já tinha eu morava na FACEN, então meus amigos brincavam, se a gente quiser te achar, é só ir na FACEN, não tem como ir na sua casa. Vai na FACEN, que eu estava lá, manhã, tarde e noite. E aí depois... Eu também moro. Eu acho que a professora Lara também mora, às vezes. Exatamente. A gente tem um cantinho lá. E aí, eu falei que depois de morar 2 anos seguidos na FACEN, foi que eu consegui a oportunidade pelo Departamento de Relações Internacionais para o intercâmbio. Aí eu fui para igual a aluna de agro, eu fui para Lleida, também na Espanha. E aí você expande mais ainda tudo que você teve na FACEN, né? Eu consegui lá, tipo, a oportunidade de desenvolver alguns projetos práticos, né? Fazer disciplinas de diferentes cursos, fiz disciplinas de alimentos, de biotecnologia, fiz aulas com pessoas de mestrado. Eu tive a oportunidade de fazer estágio no Instituto de Pesquisa Bioquímica, onde eu aprendi muita coisa mesmo. E aí voltei para a FACEN, uma bagagem que eu já tinha da FACEN, a bagagem do intercâmbio, daí consegui entrar na indústria. Então, eu falei assim, tive um pouco de laboratório, tive indústria e continuo em paralelo com coisas na FACEN. Então, assim, estou para me formar e eu acho que cada experiência que eu tive vai me capacitando cada vez mais no meu pessoal e profissional. A oportunidade que eu tive na Espanha de estágio me trouxe um conhecimento agora, que foi o que me possibilitou entrar no estágio aqui numa indústria, que já foi um outro viés de engenharia química que eu tive, agora fazendo TCC, que eu já estou para me formar. Mas é isso, a FACEN eu falo que é muito amplo. O que você quiser fazer, você tem abertura. E como as engenharias no todo elas são universais, né, principalmente a química, eu falo, eu já fiz coisa em tudo que é área. Em Tecnofacens, tudo a gente tem a todo momento oportunidade. Basta o querer que você acha que fazer. Pode experimentar tudo. Exatamente. Eu ia te perguntar exatamente isso. Você falou, né, que toda essa experiência foi muito válida para o seu estágio e também para a indústria. Eu ia realmente chegar nesse ponto, né? O quanto de tudo isso que você fez a diferença na sua formação, né? Você entra para a indústria, você entra para um trabalho, para o estágio, enfim, e você já se sente até mais confiante no estar ali, né? A hora que te passam alguma coisa para fazer, você fala, não, vamos lá, bora. Você está confiante porque você já tem essa bagagem, né? Quanto isso te deu confiança para também, vamos para cima, vamos fazer, na hora de você estar na indústria. Exatamente. Quando eu cheguei, na verdade, foi logo que eu voltei do intercâmbio, eu voltei em julho, em final de agosto, estava fazendo entrevista e já comecei na empresa. E aí você chega para fazer uma entrevista e eles te perguntam, né? Falei, que já é de prática, o que você espera, qual a sua experiência. E você já tem uma bagagem, mas não só bagagem. É uma questão de por você já estar envolvido, porque eu falo, às vezes também não adianta você ter experiência e não ter uma desenvoltura. Mas conforme você vai se envolvendo em projetos, você também desenvolve o seu pessoal. Então, você chega com muito mais propriedade para falar se você já fez ou não e estar disposto sempre a aprender. Eu falo um pouquinho antes de eu voltar lá durante o intercâmbio, para eu conseguir um estágio lá, eu fui atrás, assim, quero aprender, quero uma oportunidade. E eles me deram. E eu falei, do mesmo jeito que eu consegui lá, eu posso ir atrás daqui. E aí, na indústria, você fala, eu sei fazer isso, mas estou disposta a aprender o que tiver e é você ter isso. Eu falo que esse grande ímpeto que a paciente coloca.
em todos os projetos, você acaba criando o seu pessoal também para aquilo, sabe? Se desenvolve como pessoa. Deixa eu fazer uma pergunta que agora eu fiquei muito curiosa. Como é que foi fazer o estágio em Química na Espanha? Como é que foi isso? Eu queria uma oportunidade mais na área que massa! Puxando para bioquímica mesmo, engenharia bioquímica. Uhum. Eu tive a oportunidade de fazer um laboratório de engenharia de proteínas. Então foi assim, algo super novo também para mim, porque eu não tinha parte de vida, mas era algo que eu queria aprender. E aí eu sabia desse instituto da universidade, eu literalmente vi todas as linhas de pesquisa que eles tinham lá e vi quais me interessavam, mandei e-mail, falei, olha, eu sou estudante brasileira, estou aqui, quero uma oportunidade. Daí alguns me receberam, e um dos grupos foi o que eu acabei seguindo, né? Eles falaram, não, se você quiser aprender, a gente dá uma oportunidade. E tenho um carinho até hoje com o meu orientador lá. Eles me receberam algumas aulas, me recomendavam para fazer a mais na faculdade. E era em outro idioma, porque na Espanha, apesar de todo mundo já pensar direto no espanhol, e ainda fica na Catalunha, então a gente tem que falar catalão. Então, no também com outros intercambistas. Então, assim, é uma experiência muito ampla. Eu falo que eu me desenvolvi muito lá. Então, até o idioma, eu fiquei muito mais fluente mesmo no espanhol, a partir do momento que eu estava ali falando 24 horas por dia aquilo. Eu comecei a pensar em espanhol. Mas foi muito legal, assim, eu aprendi muita coisa. Então, se você se dispõe a participar das coisas, você consegue, você vai atrás e cada vez mais surge oportunidades. Meu, sensacional. Eu já imaginei você digitando lá e-mail, moço, me dá um estágio, eu quero aprender isso, pelo amor de Deus, me chama que eu vou. Sensacional, que experiência bacana. E eles valorizam bastante isso, porque eu falo que é uma coisinha também dos brasileiros, de quando quer ir atrás, né? E eles valorizam demais isso, de alguém estar disposto a aprender. Eu falo que não é só lá fora, aqui às vezes a gente vai com tanto medo para os processos de indústria, em área de atuação, e às vezes a pessoa quer alguém que esteja disposto a aprender, a fazer. Mais do que você ter bagagem, é você estar disposto a sempre aprender mais. Eu falo que isso é fundamental. Com certeza, né? Quem não é visto não é lembrado. Minha mãe já dizia muito isso. Então tem que ir atrás, tem que falar que você quer, falar, eu tô aqui, né? O que precisar eu vou fazer, me ajuda, eu quero aprender. Então acho que ter esse feeling também é muito importante. Não só para engenharia química, mas, né, para qualquer área que a gente vai seguir na vida. E já falando em área de atuação, eu já vi que a gente tem perguntas aqui sobre o tema, mas eu queria que a professora Lara falasse para a gente quais são as áreas que o engenheiro químico pode atuar. É só indústria? É só com alimento? Aqui a gente tem a pergunta falando se a engenharia química atua mais em desenvolvimento ou produção, ou qual é a outra área. É uma pergunta interessante essa, quando a gente fala de atuação, né? Quando a gente vê regulamentação, né, como engenheiro químico, a gente tem 2 órgãos regulamentadores, né, que é o CREA, o Conselho de Engenharia, né, Regional de Engenharia, e o CRQ, que é o Regional de Química. Então, os 2 conselhos, eles regulamentam a profissão de engenheiro químico, né. Daí, a gente tem tanto as atribuições microscópicas, né, de desenvolvimento de produto e etc., né, responsabilidade de laboratório e tal, até as produtivas. Então, assim, sob o ponto de vista, né, de ser contratado como engenheiro químico, todas essas áreas são contempladas pela graduação. Porém, quando a gente olha pelo mercado, né, a gente tem muitas vagas que têm abrangência do curso de engenharia química, que estão associadas, né, à biologia também, que a Luísa citou aí, só colocando um adendo aí, a Luísa é uma super mega boa aluna, então, só fazendo um elogio antes, né, porque eu concordo muito, porque já foi o tempo que as empresas, elas olhavam, né, o cara formou na USP, o cara formou na Unicamp, etc., e atrelava a oportunidade de trabalho ao diploma, né, a proveniência do diploma. Hoje, vários processos, assim, de vagas estratégicas, de trainee, etc., a gente busca muito mais o coração, o olho que brilha, as experiências, a disponibilidade, etc. Então, assim, para mim vale muito aquele aluno que às vezes ele pode até ter uma certa dificuldade, não é o caso da Luísa, tá, gente? Mas que está disposto é muito legal, sabe? Então, assim, eu entendo que a abrangência, ela vem muito mais, assim, fora do que o CREA e o CRQ trazem como atribuições.
Hoje, por exemplo, né, eu atuo na indústria até hoje, né, eu tenho um cargo de coordenadora de produção, de processo. Então, eu não mais estou na minha atribuição só do CRQ do CREA, mas eu cuido de uma série de pessoas que fazem, né, medições e etc, né? Então, assim, e a gente tem também, eu tenho amigos no mercado financeiro, eu tenho amigos que formaram comigo, né, na polícia, como perito, né, esse tipo de, trabalhando com esse tipo de coisa. Tem gente em tudo quanto é lugar, porque pela facilidade de trabalhar com números e tal, então a gente pode estar onde a gente queira, né? A coordenadora de agronomia trouxe, né, que o curso de agronomia é um cardápio. Eu acho que qualquer graduação é um cardápio, especialmente aquelas de tecnologia, né? Porque desenvolve muitas capacidades, né? E a resiliência do aluno, que é a capacidade dele ir além, porque vários desafios e dificuldades o aluno vai enfrentar durante o curso. Mas eu entendo que isso seja extremamente positivo. E a Luísa pode falar. Eu tô ficando super surpreendida nessas lives, porque eu estou descobrindo várias áreas que os engenheiros conseguem atuar e que, assim, eu nunca imaginei na minha vida, entendeu? Então, tipo, atuar na polícia, atuar num banco, que a Carla acabou de falar pra gente que o engenheiro agrônomo pode atuar num banco, né, para ceder crédito, análise, enfim. Então, isso para mim, Sim, eu não sei para quem está assistindo, mas para mim tá super sensacional. Isso também no engenheiro químico, por exemplo, num banco ou num banco de desenvolvimento governamental, né, para liberar algum tipo de investimento, porque os investimentos, né, em indústria são de bastante risco, né? A gente não está falando de poucos reais, a gente está falando de milhões e muitas vezes bilhões. Então, a gente precisa de uma justificativa técnica e um estudo aprofundado para ver se não vai ser furada, né? Então, realmente é necessário, né, que no BNDES tenha engenheiros químicos, que nos bancos em geral, né, que fazem investimento, assim como, né, quem fiscaliza, legaliza, precisa também conhecer tecnicamente, porque, por exemplo, eu sou da CETESB, eu vou regular um processo, eu vou fiscalizar um processo produtivo. Se eu não conheço, como é que eu posso, né, inferir sobre? Então, em todas as áreas mesmo. É muito sensacional. Olha, eu tenho só mais aqui no nosso roteirinho, né? Eu tenho só a pergunta de ouro que eu vou fazer para vocês daqui a pouco, mas chegou uma pergunta aqui para a gente no chat, que eu também fiquei matutando aqui enquanto a gente estava conversando. Quais são as novas tendências para a engenharia química? A gente falou lá no começo, né, que ela surgiu de uma necessidade da época e que tinha a ver com, e que também, de certa forma, influenciou no clima, no tempo, no ambiente que a gente está vivendo. É uma tendência, por exemplo, para a engenharia química também trabalhar com meio ambiente, questões do tema? Sim, na verdade, assim, no começo da legislação ambiental, o foco voltado para meio ambiente era para tratamento de resíduo, ou emissão atmosférica, ou resíduo sólido, ou efluente líquido, etc. Hoje a gente tem um foco um pouco diferente, né, dentro da engenharia, já produzir um processo limpo, que não gere, né, de resíduo, que precisa ser reprocessado. Então, essa é uma tendência. Eu encaro eu entendo, né, que uma área de bastante relevância, que a gente ouve falar assim, em vanguarda nas grandes empresas, é o que a gente chama de indústria 4.0 voltada aos processos químicos, né? A gente tem chatbot, por exemplo, você vai lá no site do Magazine Luiza, você conversa com o robô que você quase apaixona por ele, né? Então, às vezes o robô te liga e ele te quase que conta, assim, né, o que você quer, falta adivinhar seus pensamentos, seus sentimentos e etc, né? E a gente precisa ter, né, sistemas que conheçam os processos produtivos e que sejam assertivos, né? Porque não é que o homem será substituído pela máquina. Eu entendo que vão ter outras funções tecnológicas. A gente precisa estressar o melhor ponto produtivo. E as ferramentas computacionais, elas vão ajudar muito nesse aspecto, né? Então, desenvolver estratégias de inteligência artificial linkadas, né, com a terceira onda da Revolução Industrial aí que veio com automação, sensores e etc., para mim, o que há de mais quente, assim, dentro da área da engenharia química e de processos, porque
Isso vai dar confiabilidade, isso vai dar, né, uma certeza de que a gente está produzindo tudo dentro do especificado, e muitas vezes até atende uma questão ambiental também, e traz benefício para todo mundo, né? Em algumas funções, né, isso vai trazer até a diminuição da insalubridade, ou seja, né, em alguns postos de trabalho que o operador ele trabalha muito exposto, seja calor, seja um componente químico e etc., né, se a gente tiver processos que sejam automatizados e de confiança, a gente pode, né, poupar as pessoas também, né? Então, eu acho que cada vez mais a indústria e os processos produtivos no geral, eles vão ser mais seguros, eles vão empregar 5 pessoas, mas no sentido de saber, né, conduzir a tecnologia. Muito massa, professora. A tecnologia é a tendência, eu acho, a gente fala assim, a gente imagina, a gente fala tecnologia, imagina logo robô e coisas tecnológicas, tecnologia mas é uma nova ela que abre e fecha sozinha. Tecnologia, é tudo, tá em alguma coisa tudo. sem você ter que refazer aquele negócio toda hora. Então, é uma planilhinha que ela é enviada automaticamente, né, de tempos em tempos. Então, assim, tecnologia está nas coisas simples, né? E, assim, outra área que eu entendo, né, que as pessoas elas vão precisar se conversar para desenvolver essa série de projetos, né? E quanto mais assertiva for a comunicação e os vínculos entre as pessoas, mais, né, assertivos são esses processos. Então, as organizações também têm trabalhado muito nesse viés, né? Muito massa. Professora, tem mais uma pergunta no chat. É uma pergunta muito bacana, muito interessante. A Carol Campos mandou para a gente. Eu queria trabalhar com perícia criminal. Vocês acham que a engenharia química seria uma boa formação para seguir nessa área? Ou para essa área química, ou a química seria melhor? Acho que é isso. Eu acredito que é dúvida, né? A gente tem peritos criminais que vieram da engenharia química ou da química. Então, assim, é uma atribuição para os 2 cursos. Inclusive, a gente tem alguns outros cursos que também são elegíveis, né? De fato, exige uma rotina de estudo fora do contexto acadêmico importante, né? E, assim, as matérias principais, elas são vistas, assim, eu posso falar do curso da Facens, que é aquele no qual eu estou inserida, né? Elas são vistas, sim, mas é necessário também uma carga de estudo específica, né? Da Polícia Civil e etc. E uma dúvida minha agora, muito, muito curiosa. Reparem que eu gosto de fazer umas perguntas nada a ver, mas química, o curso de química e o curso de engenharia química, qual é a diferença para os dois? Quando você fala de engenharia, né? Existe o nome engenharia, ele pressupõe que você assine projetos, então estruturas, equipamentos, né? E quando é um químico bacharel, ele é aquela pessoa responsável por desenvolver um processo de maneira microscópica. Então, assim, ele investiga as moléculas, ele é um cara que sabe mais de química básica, assim, né? Pode ser orgânico, etc. E o engenheiro químico, ele consegue transformar essa descoberta reacional, por exemplo, num processo produtivo comercial. Agora faz sentido na minha cabeça, porque a gente vai pesquisar, às vezes a gente lê, a gente fala, será que eu tirei a conclusão certa? Será que eu comparei certo? Então é bom ter uma pessoa ali para falar, o caminho é esse. Então, show. Bom, não temos mais perguntas no chat. Agora a gente tem a pergunta final, que eu acho pergunta de ouro. Eu queria saber da Luísa. Luísa, quando o aluno está lá no 3º ano, para escolher o que ele quer fazer da vida, eu acho que eu vou fazer engenharia química. Por que a Facens é a melhor escolha? Então, quando eu fui conhecer a Facens, eu tive o prazer dela apresentada pela Sandra, coordenadora, e exatamente foi falado na live anterior a questão da proximidade, de como a Facens é integrada. Eu cheguei na Facens, eu e mais um amigo, e a Sandra mostrou simplesmente, tipo assim, todo mundo que ela fala do curso, que a gente tem sempre enfatizado sobre a Facens, né? Você vê que, tipo, não é só um curso, você não vai chegar ali, só, apesar de terem muitos alunos, você não é só mais um aluno. Se você quiser se envolver, tem espaço. Eu falo, tem alunos que preferem não se envolver, tem também. Eles conseguem fazer um curso mais tranquilo. Mas sempre que você quiser dar um passo a mais, tem aquilo. Então, era você, tipo,
olhar para uma faculdade que te dá uma possibilidade a mais, não vai ser só mais um aluno, e o que você quiser, portas vão se abrir, sabe, para oportunidade, para a ramificação que você quiser da engenharia química, você acha um jeito, você une uma engenharia com a outra, faz alguma coisa que... Eu falo que até depois, quando eu trabalhava na FETEM e pediram para ter essa função vez ou outra, eles colocavam os estagiários para apresentar a FACEM, você vê que não adiantava, você fala, tipo, a gente tem essa estrutura, tem isso, tem aquilo. O diferencial era você mostrar justamente o que você vive ali na FACEM. Torna a nossa casa justamente por isso. Exatamente, é aquele meme, só quem viveu sabe. Eu adoro usar esse meme. Que a FACEM é mais ou menos isso, quem viveu sabe. É muito gostoso falar dela. Porque quando a gente está vivendo, é tudo tão intenso, tudo tão gostoso. E a Luísa falou, expressou muito bem isso. Eu estava até comentando isso essa semana, né? Que eu estou voltando de licença maternidade agora, né? E eu tenho um trabalho num processo industrial, né? E trabalho também na Facens como doutor, sabe? Pelo ambiente informal, pela aceitação de críticas dos dois lados, e aí por aí vai um monte de coisa ainda. É muito legal também porque a gente pode ver que o engenheiro, depois que ele forma, ele tem a experiência dele. Visita um laboratório ou tem alguma aula no laboratório e fala, nossa, mas os alunos de graduação fazem aula aqui, né? Aí eu falo, não, gente, o laboratório é dele. A gente usa isso aqui nos sábados esporadicamente, mas assim, a quantidade de equipamentos realmente é extremamente grande, são equipamentos caros, são equipamentos que os alunos têm contato, né, já, assim, cedo na graduação. Então, esse é um diferencial muito grande. O segundo diferencial que eu entendo é esse diferencial hands-on, né, que o aluno faz desde o primeiro semestre. Então, ele tem contato com a profissão. Outra coisa que eu acho importante é que na maior parte das graduações em engenharia química, existe a academia, né, muito distante do meio industrial. Ele participava do projeto tal, olha só, ele se formou, tá indo para não sei na onde. Então, é muito bacana ver o quanto a gente consegue contribuir, né, para a formação desse profissional, desde o professor lá na sala de aula, até a equipe administrativa, pessoal da jardinagem, manutenção, portaria. Então, muito massa mesmo. Gente, eu acho que nós terminamos no horário ok, devido aos atrasos, mas queria agradecer por vocês estarem aqui. Muito obrigada mesmo pela participação. A professora Lara vai continuar com a gente só vai dar uma pausinha aí para tomar uma água. A gente vai falar de engenharia de alimentos depois. Mas, Luísa, muito obrigada mesmo por você estar aqui com a gente. Boa sorte no seu TCC, certo? A gente está torcendo, logo você se forma, não vai embora, volte sempre para a Facens. E tem algum contato aí, se o pessoal quiser conversar um pouquinho mais com você, tirar dúvidas, tem algum e-mail? Tem o meu e-mail, se quiserem, luops@outlook.com e também pelo LinkedIn, Luísa Oliveira. É só procurar lá, Facens e acha. Legal, obrigada, viu, Luísa? Professora Lara, muito obrigada por hora. Eu achei que era para passar o e-mail também. Não, passa já, a gente reforça depois. É o lara.fonseca@facens.br. Beleza. E aí, então, a gente vai para os intervalos comerciais, eu acho isso muito chique. E daqui a pouco a gente volta, então, para falar de engenharia de alimentos com a professora Lara e também com mais uma aluna da Facens. Lembrando que o vestibular da Facens está aí, dia 8 de novembro, presencial, online. Você pode conquistar bolsas de até 100% e também bolsas internacionais. Olha só que massa para ter uma experiência internacional igual a da Luísa também, quem sabe. E aí, aqui no chat... Não é a Luísa que foi para o Canadá, é a Luísa que foi para a Espanha. Obrigada pelo meme, professora, muito bem lembrado, não lembrei desse. Pessoal,
Ficou curioso em conhecer esse campus lindo da Facens? Venha comigo que eu vou te mostrar. Bom, pessoal, esse daqui é o prédio B da Facens, abriga todos os nossos laboratórios de química. É fantástico, gente. Aqui a gente tem uma mini praça dentro da Facens, onde a galera pode contemplar a área verde e todos os jardins, né? É muito linda a natureza daqui, gente. E agora eu vou te mostrar um projeto fantástico do pessoal de arquitetura aqui da Facens, onde fizemos uma geodésica. Olha só! E não é o único projeto aqui, não. Tem vários. Agora venha conhecer o prédio C. É enorme, né, gente? Olha esse hall. Fantástico, né? Vamos conhecer o Fab Lab? Venha comigo! Esse é o nosso laboratório completo da rede Fab Lab, onde temos vários equipamentos, máquinas, ferramentas, tudo para auxiliar os alunos a desenvolverem vários projetos. Esse é o nosso espaço de coworking, onde aqui se aplica vários treinamentos. Essa é a nossa equipe Fab Lab daqui da Facens. Vem aqui comigo. Pessoal, essa é a nossa máquina Halter, é com ela que conseguimos fazer as caixas de intubação do projeto Combate ao Coronavírus aqui da Facens. E também estamos o tempo todo ligados com as redes Fab Labs do mundo, galera, por videoconferência. Bacana, né? Aqui você consegue criar qualquer coisa. Vamos continuar o nosso tour? Gente, que verde maravilhoso! Essa natureza envolve muita gente. Aqui estão instaladas as placas fotovoltaicas que geram parte da energia do campus. Pessoal, essa é a cantina do campus, né? Quem não gosta da comida da Dona Tereza?
Para quem gosta de esportes, tem muitas opções aqui também. E esse é o prédio da biblioteca com salas de estudos. Esse é o prédio L, onde abriga além da sala de aula, o ateliê e os laboratórios. Fantástico, né, gente? Aqui você aprende na prática. Esse é o nosso Farm Lab. Aqui tem estufa e viveiro de mudas.